Oi, tudo bem? Então, hoje é dia 1º de maio de 2020 e eu tinha pensado num texto para ler aqui, mas aí, um pouco antes de vir para cá, eu estava assistindo um programa jornalístico na internet que eu gosto muito, que eu acho bastante imparcial, bastante sério, bastante lúcido. E aí lá eu fiquei sabendo que o Brasil, segundo o Imperial College de Londres, é o país onde a taxa de contágio pelo coronavírus tá mais rápida, né? Então o vírus está se espalhando com muito mais rapidez do que no resto do mundo. E então aí não vim assim, já não consigo mais ler aquilo, falar aquilo. E aí resolvi ler um texto que eu escrevi outro dia sobre isso, né? É muito estranho, eu queria muito entender o que acontece, né? Porque mesmo pessoas muito próximas de mim estão num estado de negação, né? Negação total. E estão na rua, e estão tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. É uma coisa estranha, não é? Assim, uma coisa surpreendente nos brasileiros, esse compromisso que a gente faz com tanta rapidez, assim como uma certa ilha da fantasia, né? A gente tem uma coisa, uma fuga da realidade, né? Uma necessidade de... E talvez por isso a gente seja tão facilmente enganado, né? A gente quer, né? Quer viver numa ilha da fantasia. Eu fico perplexa com com essa observação, né, das pessoas, e pessoas até próximas de mim, porque eu percebo algo muito maior, assim, de uma ruptura mesmo com a realidade, uma vontade de ser enganado. Enganado, obviamente, que nunca é enganado no mau sentido, né? Mas a gente quer uma anestesia, a gente quer viver anestesiado, né? Então, se vem alguém com uma anestesia na mão e fala para você assim, não, mas gente, isso não tem nada não, o coronavírus não é nada, isso é bobagem. Eu quero tanto ser anestesiado da dor, da dificuldade, do sofrimento que seria lidar com essa realidade de fato, de que, né, puxa vida, já passamos os 5.000 mortos, já tá morrendo mais gente aqui do que na China, que é um país enorme. E aí eu falei, gente, eu vou ler um texto que eu escrevi outro dia sobre isso, sobre esse estado de negação, porque eu não acho que isso tem a ver com o coronavírus. Eu acho que isso tem a ver com ser brasileiro, sabe? É como opção em algo fantasioso, assim, sabe? Em soluções mágicas, em saídas fantasiosas, né? E a gente paga tão caro, né, por isso. Então, por isso eu resolvi ler este texto e não é um texto feliz, me desculpe, não é um texto animador, mas eu acredito que esse é uma reflexão que a gente precisa ter enquanto povo, né? Assim, por que a gente fica sempre tão distraído, né? Tão distraído com o carnaval, futebol, o salvador da pátria, né? Por que a gente fica tão à mercê dessas tragédias que vêm sempre a reboque de um carro alegórico, né? De uma coisa maravilhosa, assim, e aí daqui a pouco a gente, pá, a cara na parede. Ah, meu Deus do céu, vamos lá, vou ler. O mundo, na minha janela, converteu-se em uma foto surreal da normalidade perdida. Não fossem algumas pessoas passando de máscara na minha rua, nada, absolutamente nada na paisagem me causaria qualquer estranhamento. O jasmim manga segue sua toada quase sem folhas rumo ao inverno, alheio às tragédias humanas. O outono chegou na hora combinada e com ele as tardes mais cinzas e as temperaturas mais frias e os pôres de sol mais lindos. Minha janela mente para mim que a vida segue e seguirá a mesma. Mas rumores chegam pelo noticiário e dão conta de que já somos mais de 5.000 mortos.
Não há 5.000 corpos na minha rua, só um vento suave. E eu poderia escolher o vento e negar a pandemia. Ela não veio. É tudo um filme, um sonho mau. Eu poderia inventar a minha verdade e seguir num mundo sem pandemia, por algumas horas mais. Eu poderia me juntar às manifestações de rua pedindo a volta ao trabalho. Eu poderia me colocar sem máscara, colada aos homens e mulheres do Executivo brasileiro, num pronunciamento à nação. Eu poderia enfiar as garras bem fundo em algum delírio de país, de felicidade, de dignidade, de segurança, de grandeza. Mas dispenso a fotografia na janela. Aperto com força os olhos e ao abri-los de novo eu vejo, agora eu posso ver. 5.000 corpos amontoados na minha rua e na esquina, uma fila de caminhões que chegam para despejar mais uma centena. Médicos e enfermeiros vagando sobre o asfalto atarantados, exaustos, coveiros cavando valas comuns no espaço exíguo da calçada e pobres amontoados na praça ao lado morrendo sem socorro. No meio dessa cena dantesca, uns seres estranhos dançam, vendados, enquanto pisoteiam os mortos. Não sei dizer que tipo de mutação humana são, mas eu, na janela, escancaro bem os olhos e agradeço a graça de ver. Gente, eu já regravei esse final aqui 1 milhão de vezes, porque eu sei que é triste isso e eu não queria terminar isso aqui de forma triste. E eu acredito mesmo que quando a gente se afasta e olha como humanidade, né? Não como eu, indivíduo, a minha historiazinha pessoal, a humanidade já capotou muito, né? Já passou por momentos muito horrorosos. E uma coisa que a gente aprende a ver é que depois de uma Idade Média, que é um período de trevas, costuma vir um renascimento. Isso é histórico, né? Isso não é só meu lado poliana, meu desejo de que tudo dê certo. Então eu acho que a gente, não sei se nós, assim, se eu na minha trajetória vou ver isto, vou viver isso ainda, se vai dar tempo, né? Mas eu acho que isso tudo vai ensinar muito, não sei se no curto prazo, mas eu acho que um renascimento virá. Está a caminho. Tá bom? Até amanhã para você.